E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo e estamos estudando o Evangelho de Lucas. E hoje chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas e nós aqui já vemos Jesus em atividade no seu ministério e vemos vários ensinamentos dele neste capítulo, um capítulo muito importante. Um capítulo que merece toda a nossa atenção. E este capítulo ele tem 49 versículos. É um capítulo grande. E eu vou fazer aqui só um apanhado, como você já sabe. Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dá like, compartilha. Tudo isso fortalece o canal. E também você fazendo isso, os vídeos, conforme forem saindo, eles vão direto para você, né? Então, você me ajuda e também é ajudado, né, de certa forma. Então, gostaria de pedir essa ajuda aí. E para a gente estudar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós percebemos o seguinte. O texto começa do versículo 1 até o versículo 11, mostra o embate que Jesus tinha e que ele sofria com os fariseus, os mestres da lei e os saduceus, que eram grupos religiosos judaicos que, observando Jesus, vendo as atitudes de Jesus, eles então se colocavam contra Jesus. Eles observavam para dar um embate e para descredibilizar e várias coisas. Infelizmente, eles não ouviam Jesus para se arrependerem e para conhecerem se de fato Jesus era realmente enviado por Deus ou não. Eles desconsideravam todos os aspectos divinos de Cristo e como Cristo mostrou plenamente a sua divindade. Eles se fizeram cegos para isso e só olharam Jesus como um adversário, como alguém que deveria ser paralisado. E aí há uma discussão aqui sobre o sábado, porque os discípulos de Jesus colhem espigas, né, para se alimentar no sábado. E no sábado, na sinagoga, tinha um homem com a mão ressequida e Jesus cura esse homem no sábado. E aí esses opositores de Jesus ficaram realmente chateados, ficaram revoltados ao ver Jesus fazendo uma coisa tão maravilhosa que é curando, ao ver os discípulos se alimentando, porque havia uma idolatria para com o sábado. O problema era esse. O sábado era um mandamento, uma orientação de Deus para o homem, para que o homem se alegrasse no sábado e descansasse no sábado, fazendo um link, fazendo uma referência, fazendo uma tipologia a respeito de Cristo. Cristo é o nosso descanso. Cristo é aquele que nós podemos abandonar todas as preocupações e serviços da vida, porque em Cristo nós descansamos. Mas os fariseus, os saduceus, os mestres da lei fizeram do sábado um ídolo, onde o sábado e um monte de regras que esses homens ainda construíram em cima do sábado eram mais importantes do que o próprio homem. Então a lei de Deus se tornou um peso e um castigo na vida daquelas pessoas, onde não se podia fazer o bem, né? Eles eram contrários a fazer o bem. O versículo 9 diz assim, que Jesus faz uma pergunta, né? Jesus pergunta: tem uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? É isso que está em jogo. É o fazer o bem, vai deixar de fazer o bem. E nós sabemos que os fariseus, os saduceus, eles eram hipócritas. Quando era algo que traria algum tipo de benefício para eles, então eles flexibilizavam a lei do sábado. Mas quando era o outro, eles enrijeciam essa lei. Então faltava amor, faltava empatia. E Jesus expõe o coração deles. E aí, no versículo 11, fala assim, com isso, porque Jesus, por exemplo, permitiu que os seus discípulos se alimentassem colhendo espigas no sábado. Jesus curou aquele homem no sábado. E aí o versículo 11 fala assim, com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos
e começaram a discutir o que fazer contra ele. No capítulo 4, nós também vimos isso, que lá em Nazaré, alguns homens levaram Jesus e queriam matar Jesus no início do seu ministério. E aqui, mais uma vez, há uma trama de como aniquilar e matar Jesus. Porque Jesus, ele incomoda, a palavra de Deus incomoda, ela nos ofende, ela nos confronta, ela revela e expõe as profundidades do nosso coração. E aí, o que nós vamos fazer? Ou nós vamos nos render a esse Deus e dizer, olha, eu sou incompetente diante do Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador, eu reconheço e preciso da tua vida na minha vida, da tua salvação. Ou a gente vai se rebelar contra Deus, fazendo várias coisas, dizendo que Deus não existe, dizendo que isso aqui é história, nos rebelando com raiva do Senhor Jesus. Então, sempre há uma reação diante de Deus. E aí o texto continua, e agora mostra Jesus fazendo uma coisa maravilhosa. Ele, depois disso, ele gasta tempo. Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem seus apóstolos. Jesus tinha 120 discípulos, mas ele escolhe 12 que serão seus apóstolos. E para fazer essa escolha, ele então sobe no monte e ele ora buscando orientação de Deus. E aí no versículo 14, 15 e 16 há uma lista de quem foi, quais foram, né, os nomes dos apóstolos de Jesus. Foi Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. A escolha dos apóstolos está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus destaca a autoridade que Jesus conferiu a eles para expelir os espíritos imundos e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós vemos que cada evangelho sinótico, ou seja, eles tinham muita coisa em comum, mas cada um levou à luz um aspecto que o autor achou mais relevante. Em Mateus, ele quis colocar, claro, que Jesus deu autoridade a esses apóstolos para expelir demônios, para curar, para ter autoridade sobre enfermidades. Já Marcos, por sua vez, enfatiza a soberania de Jesus. O propósito de Jesus na escolha. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então Marcos tinha isso em mente e deu a ênfase nessa questão. Já em Lucas, que é onde nós estamos estudando, está o fato de Jesus ter se retirado para o monte e ter passado a noite inteira orando antes de tomar a decisão de escolher os 12 apóstolos. Então Lucas, se você lembrar, eu já fiz aqui os vídeos sobre o Evangelho de Mateus, já fiz também sobre o Evangelho de Marcos e agora a gente está em Lucas. Então você pode ter essa playlist todinha aí as suas mãos, né? E Lucas, ele enfatiza a questão da oração. Sempre quando Jesus sai para orar e tal, ele destaca isso. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando um carro aqui de som, tá fazendo mal barulho. Mas espero que não atrapalhe. Então Lucas, ele dá essa ênfase, né? E Jesus tinha muitos discípulos, mas separou 12 para serem seus apóstolos. Discípulo é um aprendiz. Apóstolo é um enviado com uma missão, um embaixador do rei. Os apóstolos foram chamados entre os discípulos, porque a conversão precede o ministério. A ordem primeiro é convertido e depois é ordenado. Então há uma diferença entre apóstolos e discípulos. Os discípulos, eles continuam surgindo no mundo através da salvação em Cristo Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, você também.
E há milhões, graças a Deus, de discípulos de Jesus por todo o mundo. Mas apóstolos só existiram aqueles mesmos, que nós acabamos de ler o nome deles, e posteriormente Paulo, que é um apóstolo, digamos, fora de tempo. E também quando Judas traiu Jesus, foi sorteado o nome de Matias para ser, que eu agora fiquei na dúvida, mas acho que para ser apóstolo de Jesus, mas fechou nesses daqui. Jesus só teve 12 apóstolos. Os apóstolos foram os instrumentos para receberem a revelação de Deus, inspirados por Deus para o registro das Escrituras. Então esses homens, eles foram especialmente chamados por Deus para um ministério muito específico. Não há sucessão apostólica. Então esse negócio de que hoje em dia a pessoa se autoproclama, ou então alguém diz, você é apóstolo, e a pessoa não existe isso. Porque para ser apóstolo é necessário algumas prerrogativas. Primeiro, um apóstolo precisava ter visto a Cristo ressurreto. E tá nesses que eu falei para vocês. E Paulo, vê com os olhos, né? Nós vemos pela fé, mas olhando mesmo, para ser apóstolo precisava disso. Está lá em 1 Coríntios 9, versículo 1. Um segundo requisito, ter tido comunhão com Cristo. Está lá em Atos 1, 21 e 22. Mas não é a comunhão que nós temos hoje. É algo de relacionamento pessoal com Cristo aqui, palpável. Terceiro requisito, os apóstolos receberam um poder especial para realizar milagres como prova de sua credencial. Então está em Atos capítulo 2, versículo 43, capítulo 5, versículo 12, 2 Coríntios 12, 12, Hebreus 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então os apóstolos, eles tinham prerrogativas para serem apóstolos. Hoje em dia, se alguém disser que é apóstolo, nós não podemos dar credibilidade a essa pessoa. Porque é um engano, é uma mentira. Hoje em dia existem pastores, existem missionários, existem mestres. O Espírito Santo de Deus derramou sobre a igreja diversos dons. E há dons, há dons derramados para o serviço do Senhor. Agora, patriarca, profeta, apóstolo, não existe mais. Já passou essa época e cada um desses que eu falei tinha suas credenciais e sua maneira que estabelecida por Deus, né? Não era ideia humana, era Deus estabelecendo. E aí o texto continua falando agora sobre o ministério de Jesus, né? Multidões procuravam Jesus e tocavam em Jesus, porque Jesus, ele curava, ele dava atenção especial para as pessoas, ele salvava. E aí depois Jesus vem, a partir do versículo 20 até o final, o versículo 49, são vários ensinamentos de Jesus, de como esses apóstolos e como os discípulos devem viver, como sua vida vai agradar a Deus. É lendo isso daqui e obedecendo ao Senhor. Jesus diz assim, felizes são os pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes se vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, no devido tempo rirão. Parece no capítulo 5, né, de Mateus, onde ele fala ali sobre as bem-aventuranças. Então Jesus, ele vem trazendo muitos ensinamentos para a nossa vida. E eu quero destacar aqui dois. O primeiro o versículo 32, fala assim, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Porque Jesus, ele está falando sobre um certo modo de viver, sobre uma certa conduta. E aí, essa conduta não é para nós vivermos e exercermos apenas com pessoas que nós admiramos, que nós amamos, mas é justamente e principalmente para aqueles que nós não amamos, que não é do nosso ciclo imediato, que não é da nossa família mais próxima, pode ser até família, né, mais distante, que às vezes tem umas treta. Mas Jesus fala, se vocês amam apenas aqueles que o amam, que mérito tem? O salto que Cristo exige é para além do nosso egoísmo, é para além da nossa vida medíocre aqui, mas é uma vida de serviço, de adoração e de devoção ao Senhor.
e vivendo da maneira que agrada a Ele. E aí no versículo 35 ele fala assim: pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Falando de Deus. Deus é bondoso também com os ingratos e os perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. O padrão de Deus é esse. O versículo 37 fala: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes tornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotares será usado para medi-los. E aí, aqui, por exemplo, esse versículo 35, não julguem e não serão julgados, não é que a palavra de Deus proíbe que nós julguemos as pessoas, julguemos, não necessariamente as pessoas assim, mas, claro, os frutos que essa pessoa produz, as ações dessa pessoa, nós podemos julgar, nós podemos condenar ou não, mas não é baseado no meu padrão, não é baseado no que eu acho, nesse meu coração pecaminoso, mas é baseado no padrão de Deus. Olha só o que diz: o padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Então, a palavra de Deus aqui está nos dando um alerta, cuidado com a nossa maneira de agir, porque se nós estamos usando um padrão errado, cuidado, porque isso tudo pode se virar contra nós. O padrão de Deus, ele é elevado e nós não alcançamos. Por isso que nós precisamos do Salvador Jesus, porque através dele nós obtemos o padrão dele. E aí, essa maneira de viver é para a glória de Deus. Não é uma maneira de viver assim, onde eu faço para merecer e aí eu recebo ali uma recompensa. Não. É um padrão estabelecido por Deus. E aí fala da árvore e seus frutos. Uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom, e a pessoa má tira más coisas do tesouro do seu coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. E o ministério de Jesus foi sempre revelando o coração humano, não para envergonhar e para, estragar o dia da pessoa, mas é para levá-la ao arrependimento, à confissão de pecados e ao arrependimento. E aí termina falando sobre a casa feita sobre a rocha e sobre a areia. Seguir a Cristo, entregar a vida a Cristo, é como o sábio que constrói a casa sobre a rocha. Vem os vendavais, vem as ondas, vem o que for, a casa permanece firme. A casa aqui é uma representação do ser humano, quando ele está estabelecido em Cristo. Mas quando você estabelece a sua vida sobre o que você acha, sobre você mesmo, vai vir as dificuldades, as lutas, os maremotos, os terremotos da vida, e você será destruído, aniquilado. Por quê? Porque você estava em cima de coisas que são como areia, não tem condição de sustentar. Então, assim, texto maravilhoso. E agora eu convido você a desligar aqui o vídeo, a orar, a meditar na palavra de Deus, porque essa palavra tem vida eterna. E esse capítulo 6, ele é um capítulo necessário para a nossa vida, cheio de ensinamentos práticos para o nosso viver diário. Que a sua vida e a minha seja estabelecida na rocha que é Cristo. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Obrigada mesmo. Mais uma vez, peço a você que, se você gostou do vídeo, você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do Instagram, da WhatsApp. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E até a próxima. Lembrando que aqui tem vídeos quase todos os dias. Então ative o sininho para quando ter um vídeo aqui você já ser notificado, tá bom? Forte abraço e até mais.